2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21, diz assim: pois zelamos o que é honesto, não somente diante do Senhor, mas também diante dos homens. E como nós temos visto, irmãos, nesses últimos dias, uma profecia da Escritura se cumprindo, ou muitas profecias se cumprindo, óbvio, mas dentre essas profecias nós temos visto o que Paulo escreveu para Timóteo, que nos últimos tempos iria haver uma corrupção na população, a sociedade ia se tornar uma sociedade corrompida, uma sociedade corrupta. E o apóstolo Paulo fala também lá em 2 Timóteo capítulo 4, que nesse tempo também a sociedade ia rejeitar de dar ouvidos à verdade. Então nós sabemos que estamos vivendo os últimos tempos, o final dos tempos, de fato o tempo que precede a vinda de Jesus, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E nós temos visto, irmão, que essa corrupção ela tem se espalhado na sociedade. Se você olhar há alguns anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, você vai ver que nós tínhamos uma sociedade mais consciente, mais justa, mais íntegra, mais piedosa, um povo mais honesto. E de 30 anos para cá, 20 anos para cá, 10 anos para cá, a sociedade tem se degradado de uma forma assustadora, assustadora. E o pior de tudo isso, irmão, é que não só a sociedade tem se depravado, tem se degradado, como infelizmente, irmão, muitas pessoas dentro da igreja têm esfriado no seu temor para com o Senhor, têm esfriado na sua busca por santidade. E nós temos visto, amados, que essa corrupção ou esta degradação, ela tem adentrado também, infelizmente, as portas da igreja. Eu acho melhor desligar aquele ali. Por favor, Charles. Então nós temos visto que essa corrupção, ela tem, irmão, ela tem entrado dentro da igreja. Nós temos dentro da igreja hoje, irmão, claro que eu não estou aqui apontando ninguém, eu não conheço a vida particular, pessoal dos irmãos, eu visito, enfim, a gente visita os irmãos, conversa com os irmãos, mas conhece aquilo que o povo passa para a gente. Mas eu não conheço o seu dia a dia, eu não conheço o seu corre-corre, a sua luta, os seus relacionamentos, os seus negócios, o seu trabalho. Eu não sei o que é que você faz no seu dia a dia, nem a sua esposa sabe, nem o seu marido, isso só pertence a você e Deus. Mas o que nós temos visto, irmão, é que dentro da igreja tem entrado essa corrupção. E por conta dessa corrupção está entrando dentro da igreja. Nós temos hoje uma igreja manchada, maculada por conta não só da apostasia, dos falsos profetas, dos lobos, mas também da conduta inconveniente de muitos crentes. Nós temos tido, irmão, dentro da igreja hoje, irmão, dentro do assunto que nós vamos falar, pessoas que são desonestas. Porque o assunto que nós queremos falar exatamente hoje sobre a honestidade, irmão. E olha que honestidade é uma coisa que está faltando na vida de muito crente, de muito pastor. A honestidade, irmão, ela está ausente no caráter de muita gente que está na igreja. Nós temos dentro das igrejas hoje pastores que não são honestos, pastores desonestos, temos obreiros desonestos, temos crentes que têm negócios, empreendimentos e são desonestos nos seus empreendimentos. Nós temos crentes que são funcionários, trabalham em algum setor, em alguma área, ou seja ela no setor público ou no setor privado, mas que são pessoas desonestas, E o apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, ele fala algo muito interessante, porque Paulo diz que nós zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então olha o que Paulo está dizendo, irmão, nós, os homens de Deus, o povo de Deus, nós temos zelo pelo que é honesto, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Então Paulo fala, irmão, do testemunho, da conduta, do comportamento de honestidade, que nós devemos não somente a Deus, mas também à sociedade. É uma obrigação nossa, irmãos,
nos comportarmos com honestidade na nossa vida. É uma obrigação nossa, como homens de Deus e como mulheres de Deus. Ser honesto é ser uma pessoa honrada. Ser honesto, irmão, é ser uma pessoa digna, é ser uma pessoa íntegra, uma pessoa digna de confiança, uma pessoa íntegra ao ponto de nós podermos confiar algo a ela. Isso é honestidade. Se uma pessoa tem essa qualidade de honestidade, irmão, ele se torna uma pessoa honrada, digna de confiança e íntegra, para que você possa confiar ele em qualquer coisa e saber que ele vai agir com a maior prudência e honestidade possível, e até impossível. Mas uma pessoa desonesta é uma pessoa indigna, é uma pessoa torpe, ou seja, que causa vergonha, é uma pessoa devassa. Devassa quer dizer uma pessoa dissoluta, libertina. Uma pessoa que desonesta, meu irmão, ela é uma pessoa totalmente indigna de receber a confiança de quem quer que seja. Ela não pode ter a confiança de ninguém, porque ela se aproveita da confiança que é dada a ela para poder muitas vezes usurpar o que é do outro. Se você deposita confiança a uma pessoa que é desonesta, meu irmão, você vai quebrar a cara. Eu converso às vezes com alguns empresários, e um irmão empreendedor, um crente empreendedor, ele falou para mim que tinha uma pessoa trabalhando na empresa dele, crente, e ele depositava muita confiança nessa mulher. Meu irmão, ele disse que movimenta muito dinheiro, é muito dinheiro, às vezes não dá para saber quando a pessoa dizia R$1.000, não dá para saber quando a pessoa dizia R$2.000. E ele disse que com muito tempo percebeu que essa mulher estava traindo a confiança dele. Essa mulher estava sendo desonesta, estava pegando, trabalhando, era uma irmã, era uma crente de uma igreja, estava tirando, roubando o lucro do irmão. E o irmão não percebeu isso. Eu conheci empresários, irmão, que colocaram pessoas da sua própria família para trabalhar com eles. E um dado momento, esse empresário começou a perceber algo estranho, e ele percebeu que aquela pessoa da própria família dele estava roubando ele, estava agindo de desonestidade. Você depositou uma confiança num funcionário seu, você depositou uma confiança numa pessoa sua, numa pessoa que você acreditou que era digna de confiança, que era íntegra, que era idônea. Muitas vezes, até pelo fato de ser crente, pelo fato de ser evangélico, isso já pesa muito. Mas depositou a confiança e acabou se decepcionando, se frustrando, ao descobrir que essa pessoa a quem ele depositou confiança estava sendo desonesto com ele. Nós demos um exemplo outro dia de um irmão que comprou peças novas para o computador dele, e levou para um crente mudar as peças, a memória, umas coisas aí que eu não entendo bem. E lá mesmo ele levou para o irmão, porque você sabe, eu particularmente, quando eu vou procurar fazer um serviço, eu procuro logo um lugar onde tenha crente para fazer. Porque na pior das hipóteses, o camarada é herege, é falso profeta, mas ele procura zelar pela honestidade. E aí o irmão encontrou um crente lá que fazia esse trabalho, entregou o aparelho, o notebook, o computador na mão do crente, para o crente fazer o trabalho, trocar as peças. E deu problema de novo, ele levou em outro rapaz e descobriu que o rapaz não tinha trocado as peças que ele tinha comprado. Então, meu irmão, a desonestidade, ela está, meu irmão, infelizmente, dentro da igreja. Ela está dentro da igreja. E nós temos que ter cuidado com isso, meu irmão, porque uma pessoa desonesta, ela macula o nome dela. Ela mancha o nome dela. E olha que uma pessoa desonesta, meu irmão, quando ela comete um deslize na sua desonestidade, é descoberto. Quando ela pratica atos desonestos e é descoberto, meu irmão, ela perde a confiança. Ela perde o crédito. Ela perde a confiança e perde o crédito. Eu conheci um senhor que ele era tão desonesto, e ele trabalhava numa empresa, e ele pegou umas bolsas, umas coisas, um material, e foi vender na região norte do estado. Ele chegou lá com esse material para vender nas feiras de lá,
E quando ele foi vender esse material, ele chegou dizendo que tinham assaltado ele, tinham roubado ele, tinham batido nele, espancado ele, tinham levado o dinheiro e a mercadoria. E o que é que ficou acontecendo lá? Pelo fato dele ser uma pessoa, ele tinha uma fama assim de desonesto. Então o que é que aconteceu? As pessoas não acreditaram nele. Foi lá, ninguém pôde fazer nada e tal, mas também ninguém acreditou na história dele. As pessoas não acreditaram. Porque a pessoa, irmão, quando ele ganha uma fama de desonesto, meu irmão, ele vai demorar. E olhe lá se ele conseguir retomar a sua integridade diante da sociedade. Uma pessoa quando ganha, meu irmão, a fama de uma pessoa desonesta, ele talvez nunca mais, talvez ele consiga recobrar, limpar a sua imagem diante da sociedade, demais. Você pode colocar esse exemplo para a sua própria vida. Imagina aí uma pessoa que você depositou confiança em tudo, e de repente essa pessoa traiu a sua confiança. Meu irmão, essa pessoa nunca mais ela vai ter a sua confiança. Você vai perdoar, mas ela não vai mais ter sua confiança. Então a honestidade, irmão, ela tem que estar presente em todas as áreas da nossa vida, amém? Ela tem que estar presente no nosso casamento. A mulher tem que ser honesta com o seu marido, o marido tem que ser honesto com a sua esposa. Outro dia um irmão ligou para mim: pastor, eu estou atribulado, pastor, o que é que foi? Não, eu traí a minha esposa um tempo e agora ela não confia mais em mim. Era do outro estado, ele me ligou para mim do outro estado. Eu digo: mas irmão, o que é que você quer? Você quer que a sua esposa lhe perdoe da noite para o dia e já fique confiando em você? Pois é, pastor, a gente é crente agora, estamos na igreja, uma bênção, vamos para o culto, mas chega em casa ela brigando comigo toda hora, pensando que eu estou com mulher, pensando que eu estou arrumando outra. Eu digo: é isso, meu irmão, é fruto que você está colhendo o que você plantou. Você vai demorar um tempo agora, porque agora ele falou comigo com sinceridade, estava na igreja, queria realmente seguir a Cristo, temor do Senhor, e eu disse: mas você vai demorar um tempo a retomar a confiança da sua esposa, porque você foi desonesto com ela, você traiu a confiança dela, não é da noite para o dia. Então, amado, nós temos que ter muito cuidado com isso, com essa questão da honestidade, amém, pessoal? É uma coisa que vai valer o teu bom testemunho, o nome do Evangelho, é uma coisa que vai valer o teu caráter, tudo na sua vida. A sua honestidade, ela vai dizer quem é você, ela vai dizer quem é você. Então nós precisamos ter muita cautela com isso, amém? Então, se há algum de nós aqui, né, pela revelação do Espírito Santo, repito, irmão, pelo amor de Deus, eu não estou aqui apontando para ninguém. Vixe, o pastor descobriu alguma coisa minha, eu não descobri nada seu, meu irmão, em nome de Jesus. Eu estou aqui pregando para lhe ensinar, para tentar lhe orientar, para lhe preparar a igreja para o arrebatamento. Não é esse o nosso propósito? Eu já disse, toda pregação que você ouvir aqui no nosso ministério é preparando a igreja para o arrebatamento. Isso aqui é mais uma limpezazinha que Deus quer fazer na gente, porque talvez você não esteja, alguns não estejam praticando desonestidade ainda exagerada, mas já está praticando desonestidade em detalhes pequenos, e isso já vai começar a abrir uma brecha grande para prejudicar a tua vida. Então vamos fechar essa brecha hoje e vamos ser honestos, irrepreensíveis, justos e santos na presença do Senhor. Sim. Então, nós temos desonestidade também na questão, empresários, por exemplo. Empresários que negam não apenas impostos, mas que defraudam até o salário dos seus próprios funcionários. E certamente isso, meu irmão, isso vai ser cobrado diante do Senhor. Quero dar aqui alguns exemplos de pessoas que foram desonestas e sofreram consequências muito ruins. Nós vamos ver aqui o primeiro exemplo, está em Gênesis, capítulo de número 27. Gênesis, os irmãos sabem, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 27. Tem aqui uma referência aqui sobre Jacó. E nós vamos ler essa palavra em nome de Jesus, Gênesis 27, verso 1. Vamos ver aqui a desonestidade de Jacó. Jacó, ele tinha uma promessa de Deus, ele tinha uma promessa do Senhor, mas ele não soube esperar o tempo de Deus com honestidade. Tinha uma promessa de Deus? Tinha. Deus ia abençoar ele? Ia. Deus ia honrar ele? Ia. Mas ele se precipitou, não soube esperar o tempo de Deus. Ele agiu e diz assim, Gênesis 27, versículo 1 ao 23, diz assim: e aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho.
E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Aljava, meu irmão, é aquela coisa que, aquele recipiente que coloca as flechas, né? Coloca as flechas dentro. Verso 4: faze-me um guisado saboroso, como eu gosto. Traze-mo para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Rebeca escutou, a mulher de Isaac, né? E a mãe de Esaú e de Jacó. Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás ao teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a sua mãe Rebeca: eis que Esaú meu irmão é varão cabeludo, e eu sou varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e faz o que eu te mandei. No verso 14: e foi e tomou e trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu rosto, do seu pescoço, aliás, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele ao seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Estava mentindo. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac ao seu filho: como é isso, que tão cedo achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Até mentiu usando o nome do Senhor. E disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, e o apalpou, e disse: a voz é do meu filho Jacó, porém as mãos é de Esaú. E não o conheceu, portanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Amém. Olha a desonestidade aqui de Jacó. Nós sabemos, irmãos, que no antigo Israel, Deus tinha uma bênção ao patriarca, ao pai da família, e essa bênção era dada ao filho mais velho. E o filho mais velho, após receber aquela bênção, de fato se cumpria tudo como o pai ministrava, porque era uma bênção de Deus. E ele só tinha uma bênção para dar, ele não podia dar 2 bênçãos, era só uma. E ali, meu irmão, o filho mais velho era Esaú. Mas Deus tinha prometido, quando ele estava no ventre da Rebeca, que Deus ia abençoar o mais novo e não o mais velho. E agora chegou o tempo do pai deles morrer, e antes da morte ele queria abençoar o filho mais velho, mas Deus tinha prometido que a bênção era para o mais novo. E quando Rebeca ouviu que ele ia abençoar Esaú, ela ficou atribulada: não, ele tem que abençoar Jacó, porque Deus prometeu que a bênção era de Jacó. Não, vamos fazer aqui uma estratégia. Ela pegou, enquanto Esaú foi lá caçar o animal para fazer o guisado, ela disse: vai lá no curral, pega 2 cabritos, eu faço a comida, tu leva para o teu pai. Mas eu sou liso. Ele pegou a pele dos cabritos, botou no pescoço, botou nos braços, e pegou a roupa do outro irmão e colocou em cima dele, para que ele chegasse lá. O velho não enxergava mais, pelo cheiro, e apalpando, ele disse: não, é Esaú. A voz é do Jacó, mas o cheiro e os braços é do Esaú. Então, meu irmão, ele usou de malícia, de engano, de astúcia para enganar o próprio pai. E ele tinha uma promessa de Deus, irmão, ele não soube esperar o tempo do Senhor, ele agiu com desonestidade. E aqui está, meu irmão, ele chega diante do seu pai primeiro, ele mente para o seu pai, ele usa o nome de Deus naquela mentira, e ele faz, irmão, uma enganação inteira, meu irmão, para poder receber aquela bênção. E quando ele faz toda aquela artimanha, sim, e age com desonestidade, ele recebe a bênção.
Mas quando ele recebe a bênção às custas de desonestidade, isso trouxe uma consequência para a vida dele. Ele foi desonesto, mas recebeu a bênção, mas veio também a consequência. Ele podia muito bem ter recebido a bênção sem a consequência do ato desonesto. Ele poderia ter recebido a bênção e ter sido abençoado apenas. Mas ele foi abençoado, porém teve que colher o fruto da sua desonestidade. E o que é que ele colheu? Vamos ver a consequência do pecado, da desonestidade de Jacó, tá? Então, primeira consequência que houve pelo ato desonesto de Jacó, o que ele colheu? Capítulo 27, versículo 4. Capítulo 27, verso 41, né? 41. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias do luto meu pai, então matarei Jacó meu irmão. Primeira consequência que ele colheu, deixa eu só consertar aqui, porque eu coloquei, é o verso 41. Primeira consequência, irmão, que Jacó começou a colher pelo seu ato desonesto, que roubou a bênção do irmão, foi o quê? O irmão dele disse: o meu pai vai morrer, vai chegar o dia de luta, o meu pai vai morrer e eu vou matar ele. Foi ameaçado de morte. O irmão dele de fato estava determinado a matá-lo. Aí agora, para ele não morrer, o que é que ele faz? Ele tem que sair de casa, ele tem que ir para outra terra. E o fato dele ir para outra terra, sair de casa, a segunda consequência qual foi? Ele nunca mais viu o rosto da mãe dele, a quem ele tanto amava, e nunca mais ele viu o rosto do pai dele, a quem ele tanto queria bem. Foi embora, não podia mais voltar porque o irmão ia matar, e não pôde mais ver o pai e nem a sua mãe. Os dois morreram sem que nunca mais ele pudesse ver. A terceira consequência, irmão, que Jacó colheu, foi ser enganado pelo seu sogro. Vamos lá para Gênesis 29, verso 18. Gênesis 29, versículo 18. Gênesis 29, versículo de número 18 até o 27, diz assim: E Jacó amava Raquel, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor, que ele falando para o pai dela. Então disse Labão: melhor é que eu dê a ti do que dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo que muito se amava. E disse Jacó a Labão, né? Depois que passou os 7 anos que ele trabalhou pela filha dele: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então juntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, a mais nova, aliás, a mais velha, e trouxe-lhe e entrou a ela, escondido, né? E Labão deu a sua serva Zilpa por serva de Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã, vê que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servirá comigo. Qual foi aqui a consequência agora? Isso aqui ele estava colhendo ainda, irmão. Ele ainda estava colhendo a desonestidade que ele tinha feito com o pai dele. Ele chegou, se apaixonou pela filha mais nova de Labão. Rapaz, eu quero casar com a tua filha, eu trabalho 7 anos para ti, para tu me dar ela. Aí Labão disse: está feito o negócio. Ele trabalhou 7 anos. Quando foi 7 anos, se cumpriu, aí Jacó chega e diz: agora eu quero tua filha. Já se cumpriu o trato que eu trabalhei 7 anos. Não, tudo bem, fez uma festa, deu a menina coberta, né? O pano coberto no rosto. De noite, o pano coberto no rosto. Eles entraram para a lua de mel, passaram a festa inteira lá, ela coberta o seu rosto. Era assim no costume do Oriente. Quando eles entram lá para a lua de mel, ele faz amor com ela, lá no escuro, né? Quando é no dia seguinte que ele olha, não era Leia, não era Raquel, era Leia. E ele se indigna e vai lá para o Labão e diz: Labão, por que você fez isso comigo?
Eu trabalhei 7 anos pela tua filha e tu me deu, foi a outra, eu amo essa aqui, tu me deu a outra que eu não amo, e tu me enganou. Então meu irmão, ali, ele estava ainda colhendo o que ele tinha plantado. Está vendo como é que é o negócio, como é que é ruim ser desonesto, está vendo? Pensa, meu irmão, que vai ser desonesto, não vai ter o que colher? Lógico que vai, meu filho. Jacó agora está penando, está pagando preço. Sim, agora o Labão disse, não, tudo bem, é porque aqui no nosso lugar o costume, nós não podemos dar a filha mais nova primeiro, a gente dá primeiro a mais velha, mas ele devia ter dito antes, mas como ele queria enganar ele, né, porque ele tinha que colher o que ele tinha feito, então ele fez. Agora ele trabalhou mais 7 anos pela que ele queria realmente. Então essa foi a outra consequência. A outra consequência, o que Jacó colheu pela sua desonestidade, está em Gênesis 31, no verso número 6 e o verso 7, diz assim, Gênesis 31, versos 6 e 7, Jacó chama suas 2 mulheres, né? Ele está querendo ir embora agora, e olha o que é que ele diz, Gênesis 31, versos 6 e 7, e agora ele está conversando com as esposas dele para ir embora, e ele diz assim, e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido o pai de vocês, mas vosso pai me enganou, e mudou meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal, amém. O que aconteceu aqui? Ele fazia acordo com o sogro dele para ganhar um salário, e o sogro dele mudou o salário dele por 10 vezes, enganando ele. Ele deixou muito claro, o pai de vocês me enganou e mudou meu salário. Me enganou por quê? Porque ele estava colhendo ainda o que ele tinha feito no passado. E eu acredito, irmão, escute, eu acredito que todas as vezes que Jacó estava sofrendo alguma dessas coisas, ele lembrava que era colheita do que ele tinha feito no passado. Ele lembrava que estava pagando o preço da desonestidade dele para com o pai dele. Ele lembrava disso. Então esse irmão é um exemplo de alguém que foi desonesto e colheu por fruto a desonestidade. Nós temos outro exemplo ainda de Acã. Vamos lá para Josué capítulo 6, um pouco mais adiante. Depois de Deuteronômio é Josué, foi o sucessor de Moisés. Vamos ver o que foi que aconteceu com esse homem. Aqui Jacó foi pagando o preço sozinho, você percebeu. Mas vamos ver aqui agora com Acã. Acã era um dos soldados. Josué capítulo 6. Josué 6, versículo 18 e 19, preste bem atenção. Aqui Deus está falando com Josué para entrar em Jericó e tomar aquela cidade de Jericó para eles. Deus está dando a ordem. No verso 18 Deus diz para Josué, então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e os turveis. Turvar quer dizer baldear, que a gente chama água turvada, baldeada, manchada. Porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Então Deus, irmão, ele deu uma ordem para eles ir para a cidade de Jericó e tomar aquela cidade. Mas Deus disse, olha, vocês não vão tomar das coisas anátemas, ou na tradução mais correta mesmo é consagrado, né? Porque Deus diz que o ouro, a prata, tudo que for lá de ouro e prata é para o tesouro do Senhor. E vocês não podem pegar nada. E as outras coisas que não é ouro e prata, vocês têm que desprezar. Tem que tocar fogo, tem que desprezar, deixa para lá. É maldição. Deus deu a ordem. Aí então Josué vai, leva o exército, e no capítulo 7, no verso 1, eles foram, tomaram Jericó, e no capítulo 7, verso 1, o que foi que aconteceu? E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, ou no consagrado, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Amém. Quer dizer, eles foram para a guerra, foram para a batalha, para Jericó, tomaram Jericó, destruíram aquela cidade, mataram o povo daquela cidade, mas Acã, filho de Zabdi, né, foi e tomou das coisas consagradas que ele não podia ter tomado. Tomou prata e ouro e guardou para ele, e uma capa babilônica, que era para ele ter jogado fora, que era amaldiçoado, não, ele levou para ele, prevaricou. Então, no versículo de número 19, 20 e 21 diz, então disse Josué a Acã, meu filho, dá glória a Deus, peço-te,
e faz confissão perante ele, e me declara agora o que fizeste, não me oculte. E respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo dela. Amém. Então o que é que o texto está mostrando, irmão? A atitude desonesta de Acã. Agora, meu irmão, Acã, ele bota a mão não é em qualquer coisa. Acã, ele botou a mão agora em algo consagrado a Deus. Preste bem atenção. Jacó foi diferente. Jacó botou a mão desonestamente numa coisa que era de outra pessoa. Agora Acã foi mais grave ainda, a desonestidade dele. Ele bota a mão e pega uma cunha de ouro, 50 ciclos de prata, que era para ir para o tesouro do Senhor, e ele pega para ele. Ele pega e ele confessa que eu pequei diante do Senhor, eu traí o Senhor, eu fui desonesto, por quê? Porque eu cobicei, eu senti desejo de possuir. Então, meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. A desonestidade, meu irmão, a desonestidade, ela atua muito no coração das pessoas que são cobiçosas. Quando alguém põe o olho em alguma coisa e quer ter aquilo, então ele passa a ter uma vida desonesta para poder conquistar. Nós sabemos, irmão, que muitas pessoas estão no mercado desonesto, em negócios desonestos, em mercado negro desonesto, pela cobiça do dinheiro. Estão fazendo negócios desonestos, negócios que vão até contra a lei, estão até contrabandeando, fazendo negócio desonesto, por quê? Pela cobiça de ficar rico, pela cobiça de possuir um carrão importado, pela cobiça de morar bem e ter uma casona na beira da praia, um apartamento, pela cobiça de ostentar joias caras, roupas caras, pela cobiça de viver uma vida regalada, de gente rica. Por essa cobiça, algumas pessoas têm vivido uma vida de desonestidade. E alguns chegam a tocar até nas coisas que pertencem a Deus. Aqui nós podemos até colocar o quê? Líderes de igreja que estão pondo a mão no dinheiro que é para a causa do evangelho, para a causa do Senhor. Acã roubou, pegou coisa que era para o tesouro de Deus, para o templo de Deus, para a casa de Deus, a obra de Deus. E ele pegou para ele escondido. Foi desonesto pela cobiça. Tem pessoas, irmão, dentro das igrejas, e muitas igrejas, colocando a mão no dinheiro que é para ser, para a obra de Deus, para o serviço do Senhor, estão usufruindo deles ilicitamente. Ilicitamente. E estão o quê? E por que eles fazem isso? Pela cobiça. E alguns agem de uma forma desonesta, mas eles criam leis dentro da igreja para tornar isso honesto. Por exemplo, tem pastor levando 50 mil reais, 100 mil reais para o bolso dele todo mês da igreja, e ele cria uma lei no estatuto da igreja para poder dar apoio, ele fazer isso. Ele pode criar a lei que ele quiser, mas diante de Deus ele está sendo desonesto. Então, meu irmão, esse homem botou a mão em coisa que pertencia a Deus. Aqui algum pastor ia aproveitar para falar do dízimo, né? Mas como nós aprendemos que o dízimo não é obrigatório, não existe essa questão de dízimo, então não está falando aqui que ele botou a mão no dízimo. Isso aqui, infelizmente, uns hereges vão ouvir, já vão pegar essa ideia para pregar lá sobre o dízimo, né? Está todo mundo pregando aí que a árvore do jardim do Éden era o dízimo. Ninguém podia pegar aquilo não, porque aquilo era o dízimo, né? Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver, né? Mas enfim, aqui ele não está falando de, irmão, você deixou de dar o dízimo, você pegou o que era do Senhor, você foi dizendo, não é isso que ele está dizendo, o dízimo não existe mais, essa palavra, essa obrigação, esse estatuto para a igreja. Mas, nós temos que ter cuidado, irmão. Por quê? Porque nós não podemos agir com desonestidade, temos que ter cuidado, aliás, com a cobiça do nosso coração, porque a cobiça do nosso coração tem levado o homem a ser desonesto. E aquele homem agiu com desonestidade e escondeu, né? O que é que os políticos do Brasil fazem? Age com desonestidade, come o dinheiro do povo e joga lá para a Suíça, para outros países, né? Aqui Acã pegou e escondeu embaixo da tenda. Aí tem uns aí escondendo
de algumas formas. Tem uns aí pegando o dinheiro da igreja, escondendo ele, transformando, né, fazendo a lavagem do dinheiro. Né? Outros estão pegando o dinheiro da igreja, estão investindo em imóveis, em prédio, alguma coisa, né? Em coisas que a igreja não faz nem ideia que o camarada está fazendo isso. Pastores que são propriedade de vilas de casa, de frotas de carro e de sítio, não sei o que, mas comprando com o dinheiro da igreja, a igreja não faz nem ideia disso que está acontecendo. Então, irmãos, desonestidade. E esse homem foi desonesto. Então você tem que ter cuidado com a cobiça. O coração do homem é cobiçoso. É isso que tem derrubado muito crente. Porque tem muito crente na igreja que é cobiçoso das glórias terrenas, da vanglória terrena. E essa cobiça tem tornado muitos de nós desonestos. Talvez quantos de nós estejam aí fazendo negócio desonesto? Talvez quantos de nós estejam pegando o que não era para pegar, vendendo o que não era para vender, ou comprando o que não era para comprar? Porque no momento que eu compro um negócio roubado, eu estou sendo desonesto, porque eu sei que é roubado. No momento que eu vendo um negócio roubado, eu estou sendo desonesto, porque eu sei que é roubado. Então nós temos que ter cuidado, irmão, com a nossa honestidade. Nós temos vendo aqui mais um homem que foi desonesto. E qual foi a consequência que esse homem teve para a vida dele? Vamos ver. Do verso 2 ao 5. A primeira consequência que ele teve: homens morreram pela culpa dele, do verso 2 ao 5. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que era outra cidade que eles iam tomar, que está junto ao Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subam e espiem a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra de Ai. Voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba apenas uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram eles, alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebraim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e tornou-se como água. Aí Josué foi orar, né? Perguntar a Deus porque é que o povo tinha morrido, e Deus disse: morreram porque alguém aqui pecou. Ou seja, o pecado de Acã, presta atenção, a primeira consequência que o pecado de Acã trouxe não foi para ele, foi para outras pessoas, está vendo? Deus disse: olha, não pega das coisas consagradas, das coisas nada, que vai trazer maldição para o arraial, para todo o povo. E Acã pegou. E pelo pecado de Acã, meu irmão, morreram 36 homens fiéis, 36 soldados fiéis. A consequência da desonestidade desse homem. A segunda consequência da desonestidade de Acã: o povo inteiro se tornou culpado. Olha, capítulo 10, né, verso 10 ao 13. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, o Senhor está falando, e até transgrediu o meu concerto. Você vê, Acã pecou? Não, Deus disse: Israel pecou, e até transgrediu o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Está vendo? Deus sabia tudo, sabia onde estava. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Não tem como ser desonesto e escondido dos olhos do Senhor, não, meu irmão. Acã pegou escondidinho e escondeu embaixo da bagagem. Ninguém sabia, você percebeu, né? E Deus disse: só pegaram do anátema e esconderam embaixo da bagagem. Deus sabia onde estava tudo. Não tem como ser desonesto escondido aos olhos de Deus, amém, meu irmão? Você pode ser desonesto escondido da sua mulher, escondido do seu marido, escondido dos seus pais, escondido dos seus filhos, escondido do pastor, dos irmãos da igreja, mas dos olhos de Deus não tem como ser desonesto. Você pode ser desonesto, escondido dos olhos do seu patrão, longe dos olhos dos funcionários, mas aos olhos de Deus você não tem como você ser desonesto, porque Deus está vendo o seu pecado. Verso 12 ele diz: pelo que os filhos de Israel não poderão resistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, portanto estão amaldiçoados. Está vendo? Trouxe maldição para o povo. Não serei mais convosco. Deus saiu do meio do povo por causa da desonestidade desse homem. E não desarraigardes, se não desarraigardes do meio de vós o anátema. O que é que Deus está falando aqui? Verso 13: levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema no meio de vós, meu de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então o que é que Deus está falando aqui? Deus está falando que Israel não vai poder mais resistir aos seus inimigos,
os inimigos, Israel vai virar sempre as costas para os seus inimigos, no verso 12, e estão amaldiçoados perante o Senhor, e Deus disse: eu não serei mais convosco. Está vendo o que é que esse homem trouxe para o povo? Ele trouxe uma consequência. Primeiro, morreu 36 homens fiel pela desonestidade dele. Agora, meu irmão, Deus está dizendo: eu não sou mais com o povo de Israel, porque Israel pecou. O pecado do homem, Deus disse, foi Israel que pecou. Está vendo? O que é que a desonestidade de alguém pode acarretar? Irmão, a tua desonestidade pode macular o arraial de Deus. A tua vida desonesta pode manchar a imagem do Evangelho. É isso que o texto está dizendo para o nosso contexto atual. A desonestidade daquele homem, meu irmão, manchou a imagem de Israel perante o Senhor. A desonestidade daquele homem, meu irmão, fez com que Deus se afastasse daquele povo e envergonhou Israel diante dos seus inimigos. A desonestidade de um crente traz escândalo para toda uma igreja. É isso que nós queremos aplicar aqui para o nosso contexto. A sua desonestidade vai trazer mácula para a tua família, para a tua casa, para o teu casamento. A tua desonestidade vai manchar a igreja que você congrega. Eles vão apontar para você que é um crente desonesto e vão achar que toda a igreja lá é desonesta. Aí ele é desonesto, que o pastor dele é um ladrão também, porque pastor já tem fama de ladrão. Aí tem um crente sendo desonesto, fazendo coisa errada por aí. Aí vão dizer: não, é porque o pastor dele é ladrão, se ele só podia aprender isso mesmo. Então você está vendo, aquele homem trouxe mácula para todo o arraial de Israel, irmão. E Deus disse: vocês estão amaldiçoados, trouxe maldição para todo o arraial de Israel. Tenha cuidado, meu irmão, nós somos um corpo, amém? A Bíblia diz que nós somos um corpo, de modo que quando um se fere, os outros todos sentem a dores. Mas se também um se macula, os outros também ficam maculados perante a sociedade. Porque o que nós falamos aqui no começo, que Paulo disse: nós zelamos o que é honesto, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Então vai macular a imagem da igreja. E trouxe essa consequência. Então, meu irmão, aquele homem maculou, turvou a imagem do povo diante de Deus, diante da presença do Senhor. Aquele homem fez com que a presença de Deus se saísse do meio do arraial. A tua desonestidade, irmão, pode fazer com que Deus se afaste da tua casa, da tua família. Pode trazer algo muito grave, irmão. E ele diz aqui, a terceira consequência do pecado de Acã foi que acarretou destruição para toda a sua família. Olha o que está aí no capítulo 7, no verso 24 e o verso 25. Então disse Josué e todo o povo com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos e as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbastes? O Senhor também te turbará-te neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Meu Deus, amém. Irmão, qual foi a consequência do pecado desse homem? Agora, pegaram os filhos dele, irmão, pegaram as filhas dele, até a tenda, que as casas, como eles viajavam, andavam viajando, não tinha casa de tijolo, eram tendas, a casa dele era uma tenda. Pegaram até a tenda dele, o gado, o jumento, os bois dele. A desonestidade daquele homem trouxe um desastre para toda a sua família. Eu vejo, irmão, eu imagino Acã talvez pedindo a Josué: pelo amor de Deus, Josué, me apedreja, mas deixa meus filhos. Eu imagino isso. Eu imagino. Mas não pouparam, apedrejar os filhos, as filhas, o gado que ele tinha, e tocaram o fogo depois e fizeram um montão de pedra. Irmão, a desonestidade desse homem, o pecado da desonestidade, trouxe uma consequência trágica para a família dele. Talvez, irmão, estou usando o texto como alegoria, para falar aquilo que Deus quer falar conosco. Talvez, irmão, a tua desonestidade está matando espiritualmente toda a tua casa. Você não vai ser apedrejado, você não vai ser, ninguém vai lhe apedrejar, nós não vamos jogar pedra em você, mas talvez a tua desonestidade está matando espiritualmente toda a tua casa. Por quê? Porque teus filhos estão vendo o teu exemplo, tua esposa está vendo o teu exemplo, teu marido está vendo o teu exemplo, e você está matando espiritualmente toda a sua casa com a sua desonestidade. É grave isso. Acã morreu com toda a sua casa por causa da sua desonestidade. Isso é muito sério.
E o último exemplo, irmão, que eu quero dar esta noite para a igreja sobre desonestidade. Não podia deixar isso de fora, né? Judas. Lá em João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo de número 12. Oh, glória, Senhor. Como é bom, né, irmão, a gente parar assim para meditar na palavra do Senhor, né, Auricélio? A gente se sente assim, eu estou pregando aqui, estou me sentindo assim, bebendo assim de uma água gloriosa, sabe, me alimentando. Esse é o culto de libertação. Um camarada perguntou, pastor Jadel, lá tem culto de libertação? O outro perguntaram os obreiros, irmão, lá tem culto de libertação? Isso tem todo culto à libertação. Porque a palavra hoje aqui vai libertar um monte de gente que vai parar de ser desonesto, vai ser liberto da desonestidade. Isso é libertação. Jesus disse, quando um demônio é expulso do homem, ele anda para o lugar exato e volta, e traz 7 pior do que ele. Agora em vez de ser 1 é 8. Se o cara não tivesse preparado, foi expulso o demônio, mas o demônio voltou e foi pior se ele não tivesse preparado. Então Jesus deixou claro que uma libertação não acontece por uma oração. Ele disse que com o homem que conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. A única coisa que as escrituras diz que liberta um homem é conhecer a verdade. Então acredito que essa verdade de hoje vai nos tornar mais cautelosos naquilo que nós temos no nosso comportamento, em nome de Jesus. Então vamos ver aqui o último exemplo aqui de desonestidade, que foi Judas, no capítulo 12 de João, o Evangelho de João, capítulo 12, o verso 3 até o verso 6 diz assim, ó. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito valor, de muito preço, ao preço alto, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o qual havia de traí-lo, disse, por que não, o que é que Judas falou? Por que não se vende este unguento por 300 dinheiro, ou 300 diárias de serviço, era muito caro mesmo. Por que não se vende este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, verso 6, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e tirava o que ali se colocava. Meu Deus, Judas não era um apóstolo, Judas era um apóstolo. Jesus orou uma noite inteira, uma madrugada inteira para separar os 12, Judas era um dos 12. Judas expulsou demônios, Judas curou enfermos, Judas fez milagres, e Judas, meu irmão, levava a bolsa. Olha, irmão, você não ia dar a bolsa do dinheiro da igreja na mão de qualquer pessoa, você ia dar a bolsa do dinheiro da igreja na mão de alguém que você acredita que seja honesta. Não é esse um dos critérios que a gente usa para escolher um tesoureiro para a igreja? Claro, tem muitos honestos, né? E dentre esses muitos acaba saindo um deles. Mas é um critério. Uma pessoa honesta vai colocar o dinheiro na mão da pessoa. Você tem coragem de mandar dinheiro na mão de uma pessoa que você sabe que é desonesta? Não. Então, se a bolsa estava na mão de Judas, é porque os outros apóstolos acreditaram que Judas era honesto. Mas o texto diz que quando a Maria estava lá derramando aquele unguento caro nos pés de Jesus, rapaz, era para ter vendido isso, ter dado para os pobres. Por quê? Porque ele via Jesus, o cuidado de Jesus tinha com os pobres. Ele via a doutrina de Jesus, que tinha que pegar o dinheiro e repartir com os pobres. Então ele disse naquela hora, rapaz, pega esse dinheiro, é 300 dinheiro esse perfume. 300 dinheiro, irmão, ele fala, era um dia de serviço, era 300 dias de serviço. Não imagina o preço desse perfume, como não era caro. Então pega esse perfume e vende, é muito dinheiro, dá para a gente dar para os pobres. E o texto diz o quê? Que ele não tinha cuidado com os pobres, coisa nenhuma. Ele era ladrão, todo dinheiro que colocava na bolsa, ele gastava. Olha como esse homem era desonesto. E estava lá entre os 12. Estava lá entre os 12. Aí nós vamos lá agora para Mateus 26. Essa desonestidade de Judas, meu irmão, levou esse homem a fazer loucura. Primeiro ele estava ali roubando o dinheiro da tesouraria do ministério de Jesus, né? Que as pessoas colocavam lá para ajudar. Aí, vamos ver, Mateus 26. Eu usei a palavra tesouraria, irmão, pelo fato de ser um lugar onde se movimentava dinheiro, né? Não que se tinha uma tesouraria de uma forma burocrática, era apenas alguém que recebia os dinheiros, né? E ficava lá, quando precisava de alguma coisa, vai comprar isso, vai comprar aquilo, ele ia. Tanto é que na Santa Ceia, quando Jesus deu um pedaço de pão a ele, Jesus disse, vai e faz o que tem que fazer.
Os discípulos nem perguntaram nada, porque pensaram que ele foi comprar alguma coisa, porque ele quem tinha a bolsa do dinheiro. Então, mas olha o que a desonestidade desse homem levou ele a fazer. Primeiro, ele estava roubando o dinheiro que entrava no ministério, para ajudar o ministério a sustentar lá o ministério de Jesus, né? Jesus e os apóstolos que trabalhavam. E em Mateus 26, no verso 14 ao 16, diz o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: o que vocês me querem dar? E eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregá-lo. Então o que aconteceu? A desonestidade de Judas era tão grande que ele, além de tirar todo o dinheiro que se colocava, né, vamos usar essa linguagem para ficar bem entendida para nós, que a gente entende dessa forma, o dinheiro que se colocava, depositava na bolsa lá, né, tesouraria do ministério de Jesus, o dinheiro que se depositava lá para ajudar em algumas despesas, ele estava pegando tudo. E ele não se conteve, meu irmão. Por quê? Porque o desonesto não se contenta em pegar apenas um pouco aqui. O desonesto, ele pega um pouco aqui, quando ele tem outra oportunidade ele pega mais um pouco acolá, não é assim? E quando tem outra oportunidade ele pega de novo acolá, e assim ele vai. Ele não se contentou apenas com o dinheiro que ele estava pegando desonestamente da tesouraria. Ele foi movido, meu irmão, pelo próprio diabo. A Bíblia diz que o diabo entrou nele e foi até os sacerdotes: rapaz, o que é que vocês me dão aí que eu vendo Jesus para vocês? Eu entreguei para vocês 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Negócio fechado, muito dinheiro. Dá para comprar um carro novo, e botar gasolina. Pronto, Judas pega as 30 moedas de prata. Agora ele fica caçando a oportunidade para entregar Jesus. Olha a loucura desse homem. Ele chegou pela desonestidade dele, meu irmão, querer negociar o próprio Jesus. E tem uma desonestidade, meu irmão, que a igreja evangélica está praticando, que eles não percebem. Estão negociando Jesus ainda no tempo de hoje. Quando se vende seus dons, quando se vende as suas revelações, quando se vende a sua palavra, a sua mensagem revelada, a sua palavra, quando se vende os seus louvores, quando se vende aquilo que Deus dá, estão vendendo Jesus. Continuam praticando essa mesma desonestidade no tempo de hoje. Eles não se contentam com as coisas que eles estão tendo, possuindo, e eles ainda querem vender Jesus como Judas. Então, Judas foi. E lá em Mateus, irmãos, Judas, lá no Getsemane, quando eles estão lá no Getsemane, nós podemos ver isso aqui no versículo 47. Ele diz assim, aí no capítulo 26, verso 47: e estando ele ainda, Jesus, a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas, porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. E Jesus disse: amigo, a que vieste? Então se aproximaram dele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Pronto, amém. Então o que aconteceu? A desonestidade de Judas levou ele, irmão, primeiro a roubar o dinheiro que estava na bolsa dos apóstolos, do ministério de Jesus, e depois a vender, a negociar o próprio Jesus. A ganância tão grande desse homem. E o pior, ele ainda vai lá, organiza como é que vai ser, ele é tão, na linguagem aqui, tão sem vergonha, né? Que ele ainda combina o seguinte: não, olha, eu quero ficar limpo desse negócio, Jesus não pode saber que eu traí ele. Então, como ele é meu mestre, eu chego lá, dou um beijo nele e pronto, aí ele não vai saber que foi eu que traí ele, né? Aí Judas chega lá e diz: ô Rabi, deu um beijo de um lado e do outro. Isso era um costume, beijar se cumprimentar com o ósculo, né? Aquele ósculo, ainda hoje no Oriente Médio eles fazem isso, aquele beijo, aquele ósculo, e Paulo chama de ósculo santo. Então era costume. Então Judas chegou lá, né, sorrateiramente, no meio daquela multidão: ô Rabi, tudo bem? Né? A multidão lá: Rabi, está aqui. Aí o soldado: pronto, é aquele ali, pega. Aí Judas sai de fininho por ali, né? E os discípulos nem percebem que foi Judas que traiu Jesus. Ele deu um beijo. Era normal, todo dia quando os discípulos chegavam perto de Jesus, beijava Jesus. Todo dia quando Jesus levantava, que o discípulo chegava, a primeira saudação qual era? Um beijo.
Então Judas, meu irmão, ele agiu dessa maneira, e os discípulos ficaram lá sem saber, né, achando que Judas era inocente também. E Judas, ali quando os soldados pegaram Judas, certamente deve ter corrido também, junto com os outros apóstolos, prenderam Jesus e saiu por ali, correndo, como se não tivesse culpa em nada. Por quê? Porque o desonesto faz dessa maneira, ele tenta esconder os malfeitos dele. Ele faz a desonestidade, ele pega o que é alheio, ele adultera aquilo, ele age a desonestidade dele, e depois ele quer passar despercebido ou jogar até a culpa para alguém. O desonesto faz isso, amém? Isso o desonesto faz desse jeito. Ele age de uma forma sorrateira, de modo que as pessoas não percebam que foi ele, e se ele puder jogar a culpa em alguém, ele ainda joga ainda, e ficar no meio do povo. Dizem por aí, né, eu ouvi falar, que quando se mata alguém aqui em Fortaleza, em alguns casos, o cara que matou manda, né, pessoas para ir lá para o meio da multidão, que está lá vendo, como se estivesse preocupado, olhando se o cara está morto mesmo. E o pessoal chega lá e fica olhando, né, como se fosse no meio da multidão apenas. Então é isso que está acontecendo, irmão, em muitos casos. Essa desonestidade, irmão, pelo amor de Deus, isso não pode entrar no coração de vocês não, amém, meu irmão? Eu sei, meu irmão, que tem gente me ouvindo. Se não for aqui na igreja, tem você, está me ouvindo na internet, está me ouvindo na rádio, está me ouvindo num CD em casa, em algum lugar você está me ouvindo, meu irmão. Pelo amor de Deus, você está sendo desonesto, você está agindo de uma forma louca, meu irmão. Você está traindo Jesus, você está vendendo Jesus, está negociando Jesus, está sendo desonesto, está escondido, achando que Deus não está vendo isso. E isso vai trazer consequência. Qual foi as consequências que veio sobre Judas? A consequência que veio sobre Judas, meu irmão, vamos lá ler, está lá em capítulo 27, está aí no capítulo 27, no verso 1. Olha a consequência da desonestidade de Judas. E chegando, Mateus 27, 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matar. Estava reunido toda a cúpula, os grandões da cidade, né? As autoridades. Verso 2: e manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E eles disseram: porém, que nos importa? Isso é contigo. E ele, jogando para o templo as moedas de prata, se retirou e foi se enforcar. Primeiro, os irmãos, olha a consequência que trouxe para a desonestidade de Judas, a consequência que trouxe. Ele primeiro chegou até os sacerdotes da autoridade, tentou consertar o negócio. Chegou com dinheiro na mão e dizendo: rapaz, eu pequei, eu traí sangue inocente. Ele estava com a moeda ali, irmão, para devolver, para ver se ele soltava Jesus. Ele tentou remendar, ele tentou consertar, mas não conseguiu mais. Preste bem atenção. Tem atitudes desonestas que alguém faz, que são irremediáveis, que não se tem mais como se consertar, não se tem mais como ajeitar. Você entende isso? Judas tentou consertar e não conseguiu. Sim, ele não conseguiu. Ele tentou reverter a situação, mas não conseguiu. Sim. E depois o que é que aconteceu? Judas sentiu amargura no coração pela desonestidade dele, angústia, frustração porque não conseguiu gastar aquele dinheiro, não usou aquele dinheiro. Sentiu remorso. Sim, perdeu a comunhão com a igreja. E o pior, acabou tirando a própria vida. Uma consequência terrível, meu irmão, para a vida daquele homem. Tudo por quê? Por causa da desonestidade. Irmão, nós vemos aqui vários exemplos, não teve nenhum que se deu bem, amém? Na hora que Judas pegou as 30 moedas de prata, opa, aqui vai ser bom demais. A consequência foi ruim depois. Na hora que Acã pegou aquelas 50 ciclos de prata, aquela cunha de ouro, aquela capa babilônica, rapaz, quando nós chegar lá na terra prometida, eita, eu já estou garantido aqui a minha aposentadoria, a melhor casa, o melhor carro vai ser o meu, que aqui é muito dinheiro. Na hora que ele pegou, meu irmão, ele pensou: agora eu estou bem de vida. Depois veio o quê? A destruição da casa dele.
a destruição da família dele. Na hora que Jacó enganou o pai dele para receber a bênção, opa, estou abençoado. Depois vem as consequências, as percas. O que é que nós vimos aqui, meu irmão? Que não vale a pena ser desonesto. Se for preciso ter prejuízo, tenha, mas seja honesto. Se for preciso renunciar a alguma coisa, renuncie, mas seja honesto, meu irmão. Se for preciso levar uma multa por aí, ô seu guarda, meu filho aí, o que é que você vai fazer por aí? Não, seu guarda, eu estou errado, me mude, que eu não vou lhe dar dinheiro não. Se for preciso fazer qualquer coisa, meu irmão, mas faça, mas mantenha íntegra a sua imagem de um homem de Deus, de um homem honesto, de uma mulher honesta, que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar por isso. Mas se você for desonesto, no primeiro momento é bom. Opa, estou ganhando dinheiro, está aqui o dinheiro no bolso. Está aqui, opa, foi bom demais. Depois vem a consequência, não foi isso que nós vimos? Está aqui o dinheiro no bolso, ó. Comprei, ganhei, conquistei, carrão, casona, dinheiro no bolso. Sim, mas depois vem a consequência, meu irmão. Depois vem a consequência. Todos que plantam a desonestidade vão colher desonestidade no futuro. Todos que plantam a desonestidade enganando alguém vão ser enganados também algum dia na sua vida. Então, meu irmão, tenha muito cuidado. Se você está sendo desonesto, muda esse negócio enquanto há tempo. Se conserta com Deus. Conserta com Deus. Faz o que é reto aos olhos do Senhor, para que Deus te ame e cuide da tua vida e da tua casa. Você não precisa ser desonesto para ter lucros. Você não precisa ser desonesto para a tua igreja, para a tua empresa vender bem. Você não precisa ser desonesto para poder ganhar mais dinheiro, meu irmão. Ande na presença de Deus. Deus sustentará você e a sua casa. Lhe dará o pão de cada dia, a provisão que você necessita. Ande na presença do Senhor, seja honesto na presença de Deus, seja fiel na obediência à palavra do Senhor, e Deus vai andar contigo. Vimos aqui a consequência desses homens, irmão. Vimos aqui homens que perderam a família. Tem pessoas perdendo o casamento porque são desonestos. A mulher não quer mais, o marido não quer mais, foi desonesto. Pessoas, irmãos, que perderam a clientela porque foram desonestos e nunca mais vão conseguir, irmão, vão conseguir a clientela de volta novamente, porque foram desonestos. Então, meu irmão, nós temos que ter cuidado na nossa conduta, no nosso comportamento. Ah, pastor, peguei, mas era do meu pai. Isso, era do seu pai, não era seu, foi desonesto. Ah, pastor, peguei, mas era da minha mãe. Isso, exatamente, era da sua mãe, não era seu, foi desonesto. Então, meu irmão, devolva, restitua, faça alguma coisa para consertar essa situação, mas haja com honestidade, porque Deus vai honrar a sua vida. Haja com honestidade para honrar a Deus, e Deus vai honrar você. Não podemos esquecer do que está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 10, no final do verso 10, para a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ser fiel enquadra tudo, inclusive a nossa honestidade diante do Senhor e diante dos homens. O que mais que ele diz? Apocalipse 3, verso 11, para a igreja de Filadélfia: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, meu irmão, guarde o que você tem, e ninguém tomará a sua coroa. Guarde o que Deus te deu, a palavra, a doutrina, a obediência, a submissão, e ninguém tomará a tua coroa. Mas se você não guardar, não haverá coroa para você. Se você não for fiel até a morte, não haverá recompensa para você. Então nós precisamos rever isso, precisamos pensar nisso muito seriamente. Pastor, mas é a única fonte de renda que eu estou tendo, é um negócio desonesto. E um outro dia falou, eu digo, esse negócio de táxi amigo, é honesto? É não. Então é desonesto? Então não faz. Se é clandestino, então não faz. O que mais é desonesto? O que seja desonesto? Uma empresa clandestina, seja lá o que for, é desonestidade. Você tem consciência disso, então não pratique mais. Está vendendo alguma coisa que sabe que é desonesto, que sabe, tem suspeita, sim, é desonesto, então para de vender, para de negociar. Pastor, vou passar necessidade, que passe, o importante é você estar limpo diante do Senhor. Mas não é você, pastor, mas eu sou o seu pastor para lhe orientar dentro da vontade de Deus, e essa é a vontade de Deus para a sua vida. Um dia eu fui evangelizar para uma macumbeira lá no interior, eu disse: minha senhora, a senhora está servindo o diabo. Deixa eu ver o terreiro da senhora. Me levou lá, estava lá imagem de demônio, tudo que era jeito, inclusive imagem de demônio de todo jeito. Eu digo: olha, isso aqui tudo é maldição, minha senhora. Ela disse: eu sei, meu filho.
Eu sei que eu sirvo o demônio, vamos sentar lá. Ela diz: eu sei que eu sirvo o demônio, eu já fui no cemitério, fui beber cachaça na cabeça de morto, já fui não sei para onde, fez não sei o que mais, não sei o que mais. Ou depois disso, ela só está servindo o diabo, eu sei. Então larga essa vida, entregue-se a Jesus, siga o evangelho. Ela diz: meu filho, é a minha única fonte de renda, eu vou passar necessidade. Eu digo: que passe, mas pelo menos a senhora vai estar limpa diante do Senhor. Então, meu irmão, escute o que eu estou lhe dizendo. Ajam com honestidade, amém, igreja? Se os outros não querem agir, pelo menos vocês, irmão, que seguem esse evangelho verdadeiro, ajam com honestidade. Se lhe deram um troco a mais, devolva. Devolva. Se você achou o dinheiro e sabe que é de fulano, entregue. Entregue. Sim, meu irmão, procure agir na maior honestidade possível, na integridade, irmão, para você poder. O evangelho já está tão manchado, já está tão maculado, já está tão desmoralizado. Vamos lutar para restaurar um pouco da glória, da essência, do moral do evangelho, amém? Então vamos agir com honestidade, vamos agir com fidelidade, irmão, e Deus vai estar conosco e vai nos abençoar.